os controladores satânicos têm uma resposta para isso, claro. Eles nos dizem que é porque o mostrador eclíptico é uma projeção estereográfica. Projeção estereográfica é uma função de mapeamento que projeta uma esfera em um plano. Todos os mapas são projeções estereográficas. Não temos mapas precisos. A Wikipedia nos diz: o plano eclíptico é projetado no mostrador do relógio, e por causa do ângulo inclinado de rotação da Terra, em relação ao seu plano orbital. Ele é deslocado do centro e parece estar distorcido. O ponto de projeção para a projeção estereográfica é o Polo Norte. Em seu modelo heliocêntrico fabricado, a Terra tem uma inclinação axial de 23,4 graus. Os controladores precisaram inventar a inclinação axial para justificar toda a mentira esférica, para justificar as estações do ano, climas amplamente diferentes e para justificar a posição fixa absoluta da Polaris sobre o verdadeiro norte geográfico. A razão pela qual a Polaris parece não se mover, pelo que eles dizem, é porque a Polaris fica quase em linha reta com o eixo de rotação da Terra acima do Polo Norte, o Polo Norte Celeste. Polaris fica quase imóvel no céu e todas as estrelas do céu do norte parecem girar em torno dela. Lembre-se, tudo em seu modelo está movendo-se a velocidades incompreensíveis, mas podemos ver com os nossos próprios olhos que a Polaris permanece fixa. Se eles não inventassem a inclinação axial, ou o que é conhecido como obliquidade da eclíptica, então eles não teriam como justificar isso em seu modelo do mundo das fadas de planetas em órbitas. A Polaris não se mexe, ela permanece fixa. Se você estiver na Islândia ou na América, ainda vai poder filmar uma trilha de estrelas girando em torno da Polaris e vendo que ela está fixa, mas não é fixa diretamente acima de nossas cabeças. O único lugar que nós podemos observar a Polaris diretamente acima de nós, em um ângulo de 90 graus, é no verdadeiro Polo Norte geográfico magnético. Você sabe, aquele lugar onde ninguém se aventura e pode ir. E é por isso que eles inventaram a inclinação. Eles nos dizem que o verdadeiro Polo Norte geográfico da Terra está inclinado diretamente à Polaris, e a Terra girando em sua leve inclinação. Eles dizem que é esse o motivo da Polaris permanecer fixa. Eles dizem que a natureza constante das estrelas é uma ilusão de ótica, mas suas mentiras desmoronam rapidamente quando você considera que todo o sistema de constelações das estrelas acima permanecem constantes. Sempre vemos as mesmas estrelas e constelações. Se a Terra girasse em seu eixo enquanto orbita em torno do Sol e o Sol estivesse passando por nossa galáxia, que também estaria se movendo em um universo maior, a precessão do equinócio não seria realmente possível. Iriam as constelações dos círculos dos trópicos de latitude realmente apresentar tanta consistência na união, ano após ano no solstício? Ou isso parece um pouco mais aleatório? Eles são mentirosos e todos nós sabemos que a água não mente. A água em repouso não é curva ou convexa. Para você ver, os controladores satânicos são mentores da engenharia reversa. O mostrador eclíptico celestial do zodíaco não é uma projeção estereográfica. Todo modelo heliocêntrico é a ciência de engenharia reversa. Sua mentira teve que ter atenção e ser sincronizada com a Polaris, para garantir que eles justificassem a sua posição fixa e imóvel, e certificando-se que era compatível com toda a mentira do globo. O relógio astronômico de Praga foi alterado drasticamente nos últimos 200 anos. Sofreu incêndios, foi restaurado e totalmente alterado. E você pode ver isso aqui, na forma como a projeção da Terra atrás do relógio foi modificada ao longo do tempo, de um mapa plano para uma esfera protuberante e feia. Mas veja, quando você alinha o mostrador eclíptico com o mapa de nosso reino maior, então tudo isso começa a fazer sentido. As constelações do zodíaco aparecem distorcidas, apesar de todos terem 5 subseções iguais, porque nossa localização é limitada dentro de uma porção do reino maior. E isso governa a nossa perspectiva de observação das estrelas. A forma desse estilo não tem nada a ver com uma inclinação axial. É projetado desta forma para refletir nosso mundo conhecido dentro deste bolsão de campo magnético. O reino é muito maior e, portanto, o firmamento e a circunferência das estrelas fixas e as águas além são muito maiores do que a circunferência do nosso próprio campo magnético. Preste atenção, a Polaris está aqui, acima do centro, e isso é muito importante. Eles nos dizem que nosso polo norte magnético é separado do que eles chamam de norte geográfico verdadeiro. Nosso polo norte magnético está se movendo. Como isso pode ser? Será mais uma mentira? Não, não é. É uma meia-verdade. Eles nos contam que ao longo de um século o polo norte magnético mudou de localização, logo acima do Canadá para perto da Groenlândia, e agora está a caminho da Sibéria. Está se movendo rápido, mas por quê? O símbolo da suástica e o sol negro oferecem algumas pistas sobre o porquê. De uns anos para cá, os terraplanistas passaram a ver o polo norte magnético e o polo norte geográfico como sinônimos. Mas eles não são. Como você sabe, a suástica simboliza o vórtice,
Mas o Sol negro leva sua mensagem simbólica mais longe. O círculo central aqui representa o núcleo de ferro, ou o Sol negro, que Mercator deu o nome fictício de Rupes Nigra. Mas olhe mais de perto, há outro anel fora do núcleo central. Lembre-se, o Sol negro é o núcleo energético dentro do vórtice. E lembre-se também que no modelo heliocêntrico, reconhecem que o núcleo da Terra é uma esfera de ferro sólido, mas existe um núcleo externo de líquido de ferro fundido. Eles também nos dizem que este núcleo externo líquido é responsável por produzir nosso campo magnético móvel e os polos. E é por isso que o polo está se movendo, porque o campo magnético não emana do núcleo sólido, mas de um núcleo volátil externo. É isso que o segundo círculo aqui representa. E como tudo que se relaciona ao heliocentrismo, tudo que você precisa fazer é aplicar o bom senso. Nivelar a curva, e as coisas começam a fazer sentido. Não há um núcleo externo esférico, mas algum tipo de bobina eletromagnética, talvez até mesmo feita de ferro fundido em torno do núcleo sólido central. No núcleo temos uma abertura de vórtice, mas a fonte energética volátil real está abaixo. O núcleo central é semelhante a um mostrador central de um relógio. É sólido e permanente e fixo, e tudo o que se move ao seu redor. Mas também é a pedra angular responsável por todo esse movimento. Tudo ao redor do nosso mundo se move. As estrelas acima se movem, o Sol e a Lua, e o núcleo externo eletromagnético abaixo de nós. Porém, ao mesmo tempo, a própria Terra e o núcleo sólido central permanecem estacionários. E não apenas este núcleo externo se move e leva nosso polo norte magnético com ele, mas é altamente provável que se mova de acordo com a precessão do equinócio, no tempo com as estrelas acima, à medida que se movem de suas posições fixas, o que significa que provavelmente se mova a 30 graus da circunferência do reino, a cada 2.160 anos. O polo norte magnético se move lentamente, e é tão natural quanto uma jornada concêntrica do Sol e da Lua acima de nós. E é por isso que o símbolo do Sol negro é uma roda de 12 raios. Cada raio representa uma constelação fixa no zodíaco. Cada seção é uma idade individual e o resultado é uma situação como esta. A cada 2.160 anos, nosso polo norte magnético circunda o núcleo sólido interno e o vórtice em 30 graus. É por isso que o polo mudou do Canadá e está indo a caminho da Sibéria. Está atravessando o centro externo do círculo, ou o que é mais apropriadamente chamado círculo magnético. Nós vivemos dentro de um relógio perfeito, dentro do relógio de Deus. O Sol e a Lua circundam o nosso polo norte magnético, que está situado praticamente no centro da massa de terra do nosso mundo conhecido. Mas este polo norte magnético circunda o vórtice interno e completa uma volta inteira a cada 25.920 anos, o que é conhecido como o Grande Ano. A cada grande ano consiste em 12 precessões, ou mudanças, idades astronômicas de 2.160 anos cada uma. Estamos prestes a entrar na era de Aquário, e é por isso que nosso polo norte magnético está a caminho da Sibéria. Enquanto o polo magnético norte contorna o círculo magnético central, o campo magnético toroidal se move com ele. O Sol e a Lua estão ligados em sua revolução pelo nosso polo norte magnético, e é por causa disso que eles se movem somente dentro do nosso campo magnético toroidal. É por isso que o polo norte magnético sempre será o centro do nosso mundo conhecido. Como eu já tinha dito antes, a primeira imagem de massas de Terra apresentadas na face da Lua é provavelmente